Já está, João, quando quiseres. Entendi. Ok. Então, vamos começar esta nossa maratona sobre este livro maravilhoso que é o Apocalipse. E antes de qualquer outra saudação, acolhamos a palavra do Senhor tomada do primeiro capítulo do Apocalipse. João saúda as 7 igrejas da província da Ásia. Graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primeiro vencedor da morte e o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama e nos purifica dos nossos pecados com o seu sangue e fez de nós um reino de sacerdotes para Deus e seu Pai, a ele seja dada a glória e o poder pelos séculos dos séculos. Amém. Capítulo 1, versículos 4 a 6. Muito bem, então começo por deixar uma saudação a todos e votos de um bom ano, já que esta é o nosso primeiro encontro, depois de certamente terem passado bem as festas natalícias e ao mesmo tempo certamente terem repousado um pouco e tido um período de boa saúde. É assim que espero, é assim que vamos funcionar ao longo deste semestre. Como sabeis, nós temos 10 aulas, 7 são seguidas, até ao fim de fevereiro, e depois fazemos ali um pequeno interregno, e as 3 últimas serão dadas já em março, conforme tendes no vosso calendário. Eu hoje, para a aula de hoje, tenho um programa em 3 partes. A primeira é, para além de uma pequena introdução, é falar-vos um bocadinho, muito rapidamente, daquele programa que vocês receberam, que é muito breve. Depois, falarmos um bocadinho do temário e depois darmos então uma aula temática que é essencialmente ainda de caráter introdutório. E por que é que eu estou a destacar isto? Porque é importante conhecer este livro, que é um livro fundamental. E é um livro que muitas vezes, como sabeis, e vós tereis tantas experiências quantas eu, muitas vezes este livro dá origem a especulações e a divagações que não têm nada a ver com a mensagem que o livro quer transmitir, mesmo que, porventura, alguns cenários, algumas figurações, alguns pequenos textos possam dar aso a essas especulações. Mas é por isso que é importante conhecer este livro, para não cairmos, como tantas vezes sucede, em reações ou perspectivas de caráter esotérico ou deduções de tipo cabalístico que são algo comuns, não diria que são muito, mas são algo comuns e vocês sabem disso. Também uma advertência prévia para vós e para mim, e eu tomo-a primeiro para mim. Não é fácil conhecer e compreender o Apocalipse. Portanto, essa é uma reação e uma precaução que todos temos de ter. Não é fácil compreender, nem é fácil conhecer tudo do Apocalipse. Porventura, para a maioria de nós que estamos aqui envolvidos neste contexto, neste estudo, vai haver alguma facilidade mais em compreender alguns detalhes do Apocalipse, porque
tivemos a oportunidade de analisar muito daquilo que é o contexto da apocalíptica judaica no primeiro, antes do Natal. Não é? E o Apocalipse não está alheio ao ambiente. Aliás, há quem diga, eu não prefiro verdadeiramente essa tese, mas também devo confessar que não a estudei a fundo. E também não quero usá-la como uma especulação, também a verdade é essa. Mas há quem diga que o Apocalipse cristão é uma resposta cristã à apocalíptica judaica da época. Esta teoria é sedutora e mesmo que a não tomemos em sentido absoluto na perspectiva de dizer é uma resposta, a verdade é que ela está imbuída, esta perspectiva está imbuída daquilo que é o património, o ambiente, o contexto da apocalíptica do tempo, da apocalíptica judaica do tempo. Ou seja, o Apocalipse não é exógeno a essa questão, não é alheio a essa questão, não quer dizer que seja motivado por causa dessa questão. Porquê? Porque a centralidade cristológica que o Apocalipse tem e o universalismo da salvação que ali se propõe não é compatível com a teologia judaica, que era profundamente nacionalista, era profundamente exclusivista, e isso não é compatível com o Apocalipse cristão. A universalidade da salvação e a perspectiva da plenitude cristológica, não é um Messias qualquer, é Cristo, não é compatível com essa perspectiva judaica. Mas, volto a dizer, isto é um aspecto a termos sempre em conta, que ao lermos este livro, os ensinamentos, os fundos, os personagens, os cenários que recolhemos da apocalíptica judaica podem ser contributos interessantes e benéficos, instrumentos benéficos para o nosso estudo do Apocalipse. Mas não podem ser, mas não devemos utilizar, tomar uma perspectiva redutora, ou seja, reduzir o nosso Apocalipse a uma mera resposta de ocasião à apocalíptica judaica. Isso, para mim, é mais ou menos claro por estas grandes perspectivas em que me coloco. Portanto, uma das coisas que me ocupou do início, quando estava preparando e organizando, e até dialoguei ali com o Dr. Juan, era que título vamos nós dar ao estudo do Apocalipse. Dar um título significa sistematizar, perspectivar, orientar ou criar um horizonte no nosso estudo. E então eu dei-lhe este título que tendes aqui, O Tempo da Esperança. O Apocalipse é o tempo da esperança. Porquê é que o escolhi? Porque foi certamente uma das razões maiores, mais consistentes, que mais contribuiu para as primeiras gerações cristãs lerem o Apocalipse. Fortalecer a sua esperança em quê? Fortalecer a sua esperança na vitória final do Cordeiro, na vitória final de Cristo. E, com isso, também eles terem esta perspectiva de salvação que vai para além da contingência do tempo de sofrimento que porque estas comunidades passavam. Portanto, é naturalmente uma questão importante e eu realço-a desde o princípio porque ela vai nos acompanhar. Não é só no início, como não é só no termo. É uma perspectiva que deve imbuir cada uma das etapas, cada um dos passos que nós vamos dar. Ora, no Novo Testamento, nós temos uma trilogia importante de livros. Está bem? No Novo Testamento, nós temos uma trilogia, ou seja, 3 grupos de livros importantes. São os livros de caráter histórico, podemos juntar assim, que são os Evangelhos,
e os Atos dos Apóstolos. São mais livros de caráter histórico, onde se faz, nesses textos, a narrativa da salvação realizada. Ou seja, a realização da salvação mostra-se, descreve-se, apresenta-se aí nestes textos. É um dos pilares desta trilogia. Um segundo conjunto são as cartas, onde se apresenta a ação de Cristo ressuscitado na comunidade. Por isso as cartas são muito orientativas. No geral, claro, não estou a dizer aqui por menor, por exemplo, Romanos é mais teológico, Filipenses é mais teológico, Efésios é mais teológico, outras são mais normativas. Mas no conjunto, as cartas, principalmente aquelas mais de caráter pastoral, são exatamente, descreve-se no fundo a ação que Cristo realiza nos fiéis, que a ele adere. Este é o segundo pilar desta trilogia. E o terceiro pilar desta trilogia, esta tríade, vamos assim dizer, a palavra tríade eu não gosto de usar, porque faz-me lembrar do tempo que estava em Macau, que havia muito as tríades das seitas dos casinos, portanto uma palavra com mau má abrangência, mas esta trilogia, o terceiro pilar desta trilogia é exatamente o Apocalipse. E porquê? O Apocalipse mostra-nos, no fundo, aquilo que acabo de vos dizer. A vitória de Cristo, ou se quiserem, do Cordeiro imolado. Lembram-se que o ano passado, quando demos aquele curso sobre a Páscoa, falámos muito disto, a vitória do Cordeiro imolado, a vitória de Cristo, é também ela o princípio, o fundamento da vitória dos cristãos. E, portanto, os fiéis também esperam superar este tempo de prova tremendo. E, então, tendo um bocadinho presente estas reflexões que estou aqui a fazer-vos em jeito de proémio, em jeito de abertura, algumas delas são importantes que as tenhais presentes ao longo do estudo. Para quê? Para podermos caminhar com alguma segurança e alguma perspectiva. Vamos então agora falar um bocadinho mais concretamente, também de forma muito rápida, sobre os objetivos. Estou a ver que isto não anda. Tens que pôr em apresentação, modo de apresentação, que não está, João. Não está. Pronto. Agora é que está, agora é que está. Pronto, então vamos agora falar um bocadinho dos objetivos do curso, ou seja, já de uma forma um bocadinho mais concreta. Vedes que esta imagem é muito bonita, tenta figurar o vivente na ilha de Patmos a pôr por escrito as suas revelações. Ora, o primeiro objetivo do curso é ajudar-vos a ter presente isto mesmo, que o livro do Apocalipse é um livro singular no Novo Testamento e na literatura bíblica. É um livro singular. E vede que é um livro tão singular que ele, embora tenha nas origens suscitado algumas dúvidas e algumas interrogações em muitas comunidades ou em algumas comunidades da Igreja, ele entrou no cânon do Novo Testamento. E aí é, de facto, ainda mais singular. O seu género literário, as suas figurações, as suas narrativas, o espaço em que o Apocalipse decorre, onde são narradas as múltiplas cenas, excetuando o segundo e o terceiro capítulo, o espaço onde decorrem essas cenas é, de alguma forma, singular, porque tudo é transportado para um mundo que não é o mundo real, o mundo é mais um mundo celeste, imaginário, mas, ao mesmo tempo, sempre marcado por esta centralidade cristológica. Um segundo objetivo que eu quero destacar-vos é exatamente este: compreender a resposta cristã apocalíptica judaica, não porque a apocalíptica judaica motive o nosso Apocalipse, mas porque os cristãos também queriam ter uma resposta
a esta tensão, a este ambiente, a esta problemática em que se sentiam inseridos. Pronto. Isto também é muito importante que a gente tenha isso presente. Portanto, volto a dizer, para que não tenhais dúvidas, eu acho que o nosso Apocalipse não foi escrito para responder à literatura judaica de caráter apocalíptico, mas os cristãos também viveram um bocadinho, grupos cristãos também viveram um bocadinho nesta tensão, e daí natural que também tenham acedido, aceite, beneficiado deste escrito singular. Portanto, isso também é, a meu ver, importante. Depois queria destacar, um dos objetivos também do curso é exatamente destacar a centralidade cristológica do Apocalipse, simultaneamente com a universalidade da sua mensagem. Estão a ver? Centralidade e universalidade. A centralidade pertence a Cristo, pertence ao Cordeiro, pertence àquele que está no trono e ao Cordeiro que está ao seu lado. A universalidade da sua salvação, da sua mensagem, abarca, e temos cenas muito bonitas, principalmente aquela que normalmente nós lemos na liturgia no dia de Todos os Santos. A multidão que, em festa, celebra a universalidade da salvação. Vi que vinham de todas as raças, povos, culturas, todos ao encontro do Cordeiro e a universalidade. Já, ou seja, o Apocalipse é um livro que, parecendo profundamente judaico, contraria as teses do próprio judaísmo, porque o judaísmo é exclusivista, este aqui é profundamente inclusivo. Portanto, é muito importante que tenhamos isto presente como um elemento que devemos destacar. Portanto, destacar a centralidade cristológica versus a universalidade da sua proposta de salvação, à qual podem aderir e para a qual estão convidados todos os povos, raças e culturas. Portanto, isto é um elemento muito importante. Depois, apresentar os principais instrumentos para a compreensão do texto. É claro, eu preciso de utilizar esses instrumentos muitas vezes quando faço a análise do texto. Vós tereis, e é importante, ter algumas luzes para poder compreender o texto. Não sei que o podeis analisar, não estou a reduzir aqui e nem estou aqui a retirar tarefas a ninguém. Estou simplesmente a dizer que a minha perspectiva é de compreensão, naturalmente, mas também é de análise. A vossa é mais de compreensão e fica muito por aí. E para isso é importante ter alguns instrumentos que possam ajudar a compreender a singularidade, a tal centralidade versus universalidade. Portanto, este binómio é muito razoável e ajuda-nos a compreender. Um desses instrumentos é ter presentes a gênese desta obra, que é uma área que vamos estudar um bocadinho. Como é que o Apocalipse nasce? O que é que conseguimos saber desta obra? O que é que conseguimos saber sobre as origens desta obra? O que é que conseguimos deduzir a partir do texto? Porque, de facto, as fontes antigas sobre, por exemplo, dar um exemplo só e vocês vão compreender rapidamente. Quando nós estudamos os evangelhos, nós temos uma tradição que se desenvolve à volta de Jesus, que depois passa de oral, que é enriquecida pelos testemunhos. Depois temos Marcos, que se ocupa numa primeira espécie de primeira redação de um protótipo dos evangelhos. Temos a tradição oral que vai enriquecendo a memória dos acontecimentos à volta de Jesus, e mais tarde temos os evangelistas nas suas comunidades, juntando elementos daqui, alguns da experiência própria, como é Mateus, como pode ser João, grosso modo. Portanto, nós temos ali um conhecimento sobre a gênese e a evolução do próprio escrito. Nada disso acontece com o Apocalipse. Nós não temos esta pré-história de um texto como este. Este texto não tem uma pré-história. Ele entra
no conhecimento das comunidades, tal como mais ou menos nós o temos. Talvez com alguns pequenos aperfeiçoamentos, mas é fundamentalmente assim. Isso deve-se à iniciativa singular do vidente, do profeta, que recebe as revelações e as escreve, ou, porventura, há aqui uma escola, uma comunidade, um grupo. Veremos isso quando falarmos um bocado da autoria do texto, que até provavelmente ainda vai ser hoje, embora eu tenha algum receio, porque estas primeiras questões são muito, muito complexas e eu queria deixá-las num esforço que me é sempre, que eu gosto sempre muito de fazer, é partir bem do início, porque as dúvidas vão surgir pelo meio, está bem? Portanto, deixar um bocadinho o início bastante claro, para que depois as dúvidas que vão surgir possam ser minimizadas, ou pelo menos sejam mínimas, e não haja aquelas que depois nos eclipsam totalmente na nossa compreensão. Portanto, um dos instrumentos é ter uma ideia sobre a gênese desta obra. Outra é ter sempre presente o seu género literário. Isto é que não pode faltar. Não, o género literário do Apocalipse não é um género literário de narrativa histórica. Não está a descrever a vida de um personagem, não está a situar esse personagem num tempo concreto. Não temos uma geografia, apenas pequenos elementos no início, mas depois essa geografia acaba. Portanto, temos aqui uma série de, vamos dizer, lacunas daquilo que às vezes são os instrumentos que nós usamos no estudo de outros textos, e vocês sabem que eu privilegio muito isso, por exemplo, no estudo dos profetas, no estudo dos evangelhos, o contexto histórico dos profetas, a sua vida concreta, o seu espaço, a sua geografia, as questões sociais do seu tempo são importantíssimas para compreender o texto, senão nós estamos a fazer uma ficção. No Novo Testamento, para compreender os evangelhos, o cenário, o ambiente é importantíssimo, por isso eu fiz um esforço enorme para escrever aquele livro sobre o tempo de Jesus. Não quer dizer que esteja ali tudo quanto se pode escrever, mas estão ali alguns contributos que são importantes para isso, como já tinha escrito outro sobre o mundo judaico em que Jesus viveu, e sempre que me debruço sobre os evangelhos nas aulas ou em cursos, sempre aceno muito com estes elementos, porque, de facto, os evangelhos não são textos que cairão do céu, não, emergem de uma realidade que foi vivida por Jesus e por uma comunidade que cresceu à volta de Jesus e depois deu continuidade à missão de Jesus. Portanto, aqui temos um género literário singular, é preciso tê-lo sempre presente. E é um género literário singular que não tem história, não tem tempo. A história é sempre feita por duas coisas, o espaço e o tempo. Ora, o Apocalipse, salvo os dois primeiros, o segundo e o terceiro capítulo, depois já não tem espaço geográfico. Porquê? Porque tudo decorre num hemisfério celeste, vamos assim dizer. E não tem tempo, não tem datas, não tem cronograma. É muito importante, nós não podemos fazer uma cronologia do Apocalipse como fazemos uma cronologia dentro dos evangelhos, como sabemos. Como sabeis muito bem, e eu estou convencido que estes elementos já estão muito presentes no vosso pensamento. O Apocalipse, portanto, também não tem um tempo histórico. É isso mesmo que acabo aqui de dizer. Porquê? Porque no género literário Apocalipse, de facto, o tempo histórico é reduzido. Muitas vezes só se vê de forma indireta a que é que pretende responder este texto, mas o tempo histórico não nos é facultado. Depois também não conhecemos o mundo do vidente. Quando eu ponho aqui o vidente, é do possível autor, à volta do qual também há muitas dúvidas. Ou seja, não temos tantas certezas quantas temos, sei lá, por exemplo, sobre um Mateus, sobre um Lucas. Não temos, sobre um Paulo, naturalmente, sobre um Paulo nós temos muitos dados. Aqueles que eles nos oferecem, aqueles que o judaísmo da época também nos oferece, e a realidade histórica de que sabemos. Agora, aqui nós não temos o mundo do vidente, temos apenas uma
contextualização do espaço onde o vidente recebe as revelações, mas isso nem tem nada a ver com o espaço. É ali como podia ser noutro sítio. E nem sabemos se, de facto, aquele espaço que ali é descrito na ilha de Patmos é, efetivamente, um espaço concreto, ou não é, porventura, também ele próprio fruto de uma visão. E, finalmente, as coordenadas teológicas. Aqui sim, isso já depende do nosso empenho. Ler as coordenadas teológicas do texto. Portanto, e é aí que nós vamos tentar chegar. Vamos tentar chegar a algumas coordenadas teológicas que emprestam sentido, que dão profundidade, que conferem dimensão, importância, conferem conteúdo e singularidade a este texto que nós podemos beneficiar. Portanto, são estes alguns objetivos e é importante percebermos que este livro aparece numa perspectiva de conclusão do Novo Testamento. Hein? Este livro aparece como perspectiva, foi assim que o cânon o situou, e creio que não teria forma de o situar noutro contexto. Não fomos nós os tradutores, nem os homens da transmissão da Bíblia que situaram o Apocalipse no fim do cânon, como quase um termo de chegada, um horizonte para onde os outros livros apontam e abrem caminho. Não. É o próprio Apocalipse que assim se apresenta, principalmente nos últimos capítulos, com a manifestação da Jerusalém Celeste como o espaço ideal da comunhão com Deus. Portanto, isto é naturalmente um cenário muito singular e, ao mesmo tempo, desculpem que diga, muito rico, muito único. Merece, de facto, da nossa parte, uma grande atenção. E posto isto, e tendo isto como pano de fundo, então iria agora, vós tendes, passei, foi-vos enviado, exatamente um pequeno núcleo programático, um pequeno núcleo do programa que eu pretendo analisar. É um pequeno, eu deixei muito sumário, é muito breve, exatamente para não estarmos aqui a especular imensas coisas. Portanto, vamos olhar um bocadinho para o texto, isso em cada aula que vamos dar, o texto é fundamental. Vamos procurar definir a singularidade deste texto no quadro dos escritos ditos joaninos. Os joaninos quer dizer que a tradição liga a João. Aqui temos algumas questões a analisar, vê-las-emos. E em relação ao texto, ter esta ideia fundamental que o texto é composto por por isso também pedi que tivessem a Bíblia, é composto por um prólogo, uma introdução, diz as Escrituras, que vai do versículo 1 ao versículo 8º do primeiro capítulo, 1 a 8. E o versículo 8 tem uma fraseologia muito bonita, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, aponta para o princípio, o alfa aqui é a origem, é o Gênesis, o ômega é a última letra do abecedário grego e, portanto, é o fim, é o términos. Nós usamos muito estas duas letras para simbolizar a plenitude cristológica, por exemplo, no Sírio Pascal, na noite pascal. Ele é aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Portanto, aqui termina aquilo que eu chamo o prólogo. É uma parte distintiva do Apocalipse. E depois temos um epílogo, que é a conclusão final, capítulo 22, 6 a 21. É também uma unidade temática muito própria. Reparem nisso e depois verão que, de facto, também esse texto é muito importante. E até podemos ler os dois em relação com o outro, ou seja, ler o prólogo em relação com o epílogo e vice-versa. Como ler o livro do Apocalipse em relação com o Gênesis, principalmente nas origens e no términos.
ou seja, nas origens do Gênesis e no términos do Apocalipse. Isso também é um elemento que depois poderemos destacar um bocado. E depois, o corpo do texto, como aí digo, divide-se em vários septenários, ou seja, vários textos que têm um tema comum. Às vezes não é bem um tema, às vezes é um objeto, mas é um objeto simbólico. Uns autores falam de 7, outros falam de 6 e outros falam de 5. Eu aqui pus 5, mas embora também se possa dividir em 6, porque há aqui um Apocalipse que tem um destes grupos de textos. Este agrupamento é apenas uma perspectiva de vos ajudar a ter uma ideia geral. Depois falaremos disto quando falarmos mais da estrutura do Apocalipse. E depois indico algumas questões também, daquelas questões clássicas, que eu normalmente chamo as questões formais de uma obra, que é a questão do autor, como é que ele se apresenta, e a autoria do Apocalipse é complexa, não vamos abordar isto em profundidade, senão ficaríamos aqui toda a vida e vocês morriam de tédio a ouvir. E eu também não quero isso. Depois vamos estudar, sempre ter presente algumas das suas simbologias e das figurações próprias, porque são efetivamente elementos importantes a ter em conta. Estas figurações, estas simbologias, muitas provêm da cultura semita e também da cultura judaica, e são conjugadas em contextos muito singulares pelo autor. Temos depois o estudo dos textos, conforme vos acabei de dizer, também desta estrutura central, e depois a questão da teologia no seu conjunto, no seu todo. Pronto, nas suas linhas programáticas fundamentais. Portanto, o nosso programa vai contemplar estas áreas. E daí passamos então, só também uma palavra muito rápida, porque depois nós vamos entrar nisto, no temário de hoje que também nos foi enviado. Começamos com uma introdução, que é o que estamos a fazer, os objetivos do curso que já vos apresentamos, os principais instrumentos para a compreensão do texto, de que já vos referi, e depois vamos então entrar, a partir agora dos slides sucessivos, em algumas questões mais concretas. O temário ajudará depois, ao ouvirdes a gravação, a situar algumas das questões que nós aqui tratamos. É apenas um temário de apoio à sistematização do vosso estudo e do vosso acompanhamento. E posto isto, já com bastante tempo, vamos então agora avançar um pouco mais. E esse pouco mais começa exatamente por uma questão complexa, que é esta, que temos aqui enunciado. A difícil tarefa de interpretar o Apocalipse. A difícil tarefa é uma tarefa árdua. E por isso o Apocalipse tem suscitado imensos, inúmeros e díspares, ou seja, muito diversificados, comentários. Eu diria quase, é um bocadinho exagero meu que eu vou dizer, mas é para perceberes um bocado como esta questão é plural e é complexa. Poderia quase dizer que há tantas interpretações como autores que o estudam. É um pouco exagero, porque alguns autores sempre alinham com outros. Mas há pelo menos uma série de correntes que têm predominado na interpretação do Apocalipse ao longo da história, ao longo dos séculos. Isto mostra que, de facto, é uma tarefa difícil interpretá-lo. E a que é que se deve esta dificuldade? Primeiro, quando interpretamos um livro, como já vos referi anteriormente, situá-lo num tempo histórico facilita-nos muito essa tarefa. Ajuda-nos a localizá-lo, a compreender as suas sequências, a compreender em parte o seu desenvolvimento
a reparar como uns textos fazem progredir, outros há enunciados prévios que depois se desenvolvem. Ora, nós não temos no Apocalipse um tempo. Portanto, trata-se de um livro sem tempo histórico. Como vos disse, volto a referir, se queremos atribuir ao Apocalipse algum tempo histórico, só o podemos fazer em relação aos capítulos 2º e 3º. Ponto final, como dizia outro, parágrafo. Aí acaba o tempo histórico. A partir daí começa um tempo que está para além do tempo, ou seja, começa um cenário ao qual nós não podemos atribuir tempo, não podemos atribuir sequência. A única sequência é aquela que o texto nos oferece, mas os episódios não têm sequência uns aos outros, não é isso que cria sequência histórica a esses episódios. E por isso acho que o Apocalipse é, acima de tudo, um livro que está para além do tempo. É um livro para além do tempo. É um livro que não se confina a um tempo, mas é um livro que se situa num tempo, que é aquele tempo que vai lá, podemos falar da canonização, da sua gênese redacional, e depois está aberto. Mas mesmo aí nós não temos um antes e um depois. Não temos um antes e um depois. É verdade que os últimos capítulos são uma espécie de depois, mas também podiam estar no antes e não tinham nada de especial. Já mais complexa é esta questão, como situar este livro no contexto do seu tempo e no enquadramento no seu enquadramento canónico. E esta questão é efetivamente complexa. Porquê? Porque não temos muitos dados. E os dados que temos são bastante nas origens, bastante, diríamos, ambíguos, confusos. O que é que se pode dizer assim em síntese num curso como este sobre a questão da canonicidade no Apocalipse? A questão da canonicidade no Apocalipse é uma questão que, enfim, só a podemos avaliar pela problemática que suscitou nos primeiros séculos. É verdade que este livro, há uma tradição por comentários dos padres da Igreja, de que ele foi muito lido na Igreja das Origens, nas igrejas primitivas. E que era um livro que, para estes primeiros crentes nessas comunidades, era um livro que se situava no âmbito da autêntica tradição apostólica. Um livro que, por isso, foi, num primeiro momento, olhado como fazendo parte do Novo Testamento. Todavia, este processo aconteceu, que o livro foi tido e aceite em muitas comunidades como fazendo parte do Novo Testamento, e a sua mensagem integrada facilmente naquilo que era a mensagem do Novo Testamento, este processo não foi isento de grandes dificuldades. Porquê? Porque muitas comunidades não consideravam este livro canónico. É importante também tê-lo presente. E mesmo alguns padres da Igreja, notáveis pelas suas doutrinas, tiveram sérias dúvidas em aceitar este livro como um livro canónico. A razão não era tanto pelo livro, mas era pelo uso que muitos grupos, ou alguns grupos, algumas seitas, alguns movimentos que se situavam no espaço do pensamento cristão, usavam esse livro para afirmar perspectivas heréticas, perspectivas não conformes àquilo que era a mensagem do Novo Testamento. Portanto, há efetivamente durante muito tempo, este livro teve dificuldade em ser aceite em muitas comunidades cristãs. E aqui há uma tradição
muito consistente. Nas igrejas do Ocidente, ligadas aqui à par, vamos dizer, à grande igreja de Roma, o livro foi melhor aceito, foi mais facilmente aceito. Entrou primeiro a ser considerado um livro que pertencia ao cânone cristão. Nas igrejas do Oriente, isso só veio acontecer mais tarde e depois de superados muitos obstáculos. A razão, a meu ver, mas é uma razão muito pessoal, é esta. É porque os cristãos das igrejas do Ocidente, das igrejas do Norte da África, das igrejas da zona europeia, mais vergastados, mais sujeitos à opressão do Império, sofreram maiores perseguições e viram ali, eu diria quase, uma espécie de bálsamo para alimentar a sua esperança em ordem a uma vitória, uma libertação futura. Este movimento de perseguições não foi tão consistente no Oriente. E daí, provavelmente, o facto de o livro não ter sido, logo numa primeira etapa, aceite de forma pronta, de forma rápida, no próprio cânone. Qual é o testemunho, ou quais são os testemunhos mais antigos da aceitação do Apocalipse no cânone? Os testemunhos mais antigos da aceitação do Apocalipse no cânone devem-se principalmente a uma figura e a um manuscrito que se conheceu a partir do século, a partir do ano, que é muito simples, a partir do início da segunda metade do século I. Ou seja, o autor a quem mais antigo defende a canonicidade e a autenticidade do Apocalipse, em boa parte, é São Justino, em meados do século II. São Justino, por meados do século II, e sabeis que São Justino, por meados do século II, era um cristão convertido em Éfeso, era um samaritano convertido ao cristianismo em Éfeso, e ele já considera o Apocalipse como um livro canónico e atribui-o ao João Apóstolo. Esta atribuição ao João Apóstolo era para dar autoridade ao livro. Não esqueçam disto. A ligação de um livro à figura de um apóstolo dava-lhe mais autoridade. Dissipava algumas trevas, ou algumas dúvidas, melhor dizendo, não trevas, algumas dúvidas que podiam surgir. Fazia do testemunho da obra, dava mais mérito ao testemunho que a obra veiculava. Não é? Pronto. Este é dos padres da igreja mais antigos, de facto, São Justino aparece aqui a primeira figura mais proeminente. Depois, já da parte da segunda metade do século II, temos um texto que chegou até nós, que é atribuído, que é chamado o Códice, ou se quiserem, o Cânone de Muratori. Nós já falámos disso em outras ocasiões, muitos de vocês já me ouviram, mas aproveito para dar uma pequenina explicação. O que é este cânone de Muratori? Este cânone de Muratori é um manuscrito descoberto na segunda metade do século... Desculpem, é um manuscrito descoberto por alturas de 770 na Biblioteca Ambrosiana de Milão. É uma biblioteca que tem o nome de Santo Ambrósio, naturalmente é posterior, e foi lá encontrado este texto que foi estudado por um senhor chamado Muratori. E nesse manuscrito, nesse texto, nesse códice, vem o quê? Vem o elenco dos livros que eram considerados canónicos já para a esfera de onde provém este texto, não é? Para a esfera, para o ambiente de onde provém este texto, o Apocalipse já era considerado bem como um dos livros canónicos, livros de fé do Novo Testamento.
Ora, este manuscrito, como vos disse, foi descoberto por 1700 nesta biblioteca, mas o manuscrito remonta ao século II, ou seja, por 170, entre 170 e 175. E aí, naturalmente, o texto já inclui, aí, entre os outros livros, dos Evangelhos, das cartas, também inclui o Apocalipse. É um testemunho importante. Agora, é importante perceber que este códice, que este pequeno texto, este pequeno manuscrito, é fruto de uma realidade um pouco local do Ocidente, provavelmente da zona de Milão, ficou ali perdido entre os muitos manuscritos que ao longo da história se foram acumulando, e esse senhor Muratori, andando ali a farejar, a investigar, a ver o que é que havia, encontrou este texto e o publicou. E portanto, isso veio trazer alguma luz. Esta descoberta remonta a 1740, uma data mais precisa do que aquela que eu vos tinha dado. Portanto, 1740 é descoberto o texto, mas ele remonta aos anos 170 e qualquer coisa, segundo o estudo que foi feito. Ora, esse é um dos testemunhos, ou são os dois testemunhos, porventura, mais antigos. Na sequência disto, temos um outro autor que também é muito importante para a canonicidade dos textos do Novo Testamento, que é Santo Ireneu de Leão. Ireneu de Leão escreveu um livro, que no fundo a versão que nós temos mais acessível, a francesa, pelo menos mais acessível, mas bem cuidada, que é a tradução francesa com as suas notas, o estudo crítico, está dividido em 4 volumes, chamado Contra as Heresias, adversos hereses, contra as heresias. E esta obra data dos anos 180, 190 da nossa era, portanto, um pouco posterior ao texto do Muratori, ou ao manuscrito do Muratori. Ora, aí também já se atribui, já se confere autoridade canónica ao Apocalipse, mas confere-lhe também esta perspectiva, autoridade joanina. E Santo Ireneu é muito específico em atribuir a autoridade apostólica a estes escritos, porque isso tornava-os melhor aceitos, tornava-os melhor recebidos. Era a questão da recepção do texto. O texto era recebido porque estava vinculado a uma figura apostólica. Ora, estes são certamente elementos que vieram a dar força à perspectiva de que o livro era canónico. Mas paralelamente, nas igrejas orientais, principalmente ligados à escola de Alexandria, alguns autores continuavam a duvidar, a pôr em causa, como é, por exemplo, o caso de Dionísio de Alexandria, por meados do século III, 250, que negava a paternidade joanina do texto porque ele não se configurava aos parâmetros do Evangelho. Portanto, é muito simples. Como o texto, atribuir ao mesmo autor 2 textos tão díspares, para Dionísio de Alexandria, achava que não era viável. E, pelo contrário, até dizia que o texto, o Apocalipse, era um texto que utilizava um grego bárbaro, quando o grego de São João é bonito, é nobre, é um grego elegante. O do Apocalipse é um grego bárbaro. Ele até diz que está cheio de erros gramaticais. Portanto, pois também na sequência disso, o próprio Eusébio de Cesareia, que muitos autores também vocês conhecem, principalmente aqueles que já passaram por mim pelas terras da Palestina e chegámos a Cesareia Marítima, sempre vos falo da importância desta figura na história das origens, que escreveu a sua chamada história eclesiástica. Ele também lança dúvidas, põe em causa a questão, a autoridade joanina deste livro e a autoridade joanina, e concretamente também põe em causa a sua
apostolicidade, assim como, por exemplo, outros padres importantes da Igreja, São Gregório de Nazianzo, Santo Atanásio de Alexandria, etc, etc. Portanto, temos aqui autores que vão pôr um bocadinho em dúvida, mas a partir do Ocidente, com a força do testemunho de Ireneu de Leão, pelo século IV podemos dizer que já há uma aceitação que progressivamente também se estendeu às igrejas orientais da outra parte, uma aceitação muito generalizada da canonicidade do texto. As razões da desconfiança acerca da canonicidade estavam, como já vos referi, mas sistematizando de uma forma um bocadinho melhor e mais prática, as razões que obstavam a essa aceitação tinham a ver com o género literário, com as figurações, tinham a ver com a dúvida à volta da autoria e tinham a ver com o uso que os grupos hereges, que as heresias faziam deste texto. Principalmente aquela perspectiva que dava aso a esoterismos que não eram compatíveis com aquela centralidade cristológica de que vos falava e com aquele universalismo da salvação. Os grupos heréticos pretendem sempre reduzir os textos ao seu universo pequenino, à sua casinha, e isso naturalmente quebra esta universalidade que os textos canónicos devem ter. Portanto, isso foi sempre um elemento que devemos ter muito em conta. É claro que também isto tem a ver com outra questão, que é, não só o texto é singular, mas também há uma certa singularidade teológica. E é assim, singularidade do texto. Por exemplo, comparando o Evangelho com o Apocalipse, há termos que São João utiliza no Evangelho que não utiliza no Apocalipse. Ou, se quisermos, há termos que utiliza no Apocalipse que não utiliza no Evangelho para designar a mesma realidade. Por exemplo, o caso do Cordeiro. Num livro utiliza uma palavra e noutro livro utiliza outra. E isso leva muitas vezes os autores a olhar para o texto na sua singularidade e pronto, e nas suas figuras, nas suas simbólicas. E também na perspectiva teológica, porque, pronto, a cristologia do Apocalipse é um bocadinho diferente daquela que São João nos oferece. Eu diria, a cristologia de São João no Evangelho é uma cristologia com pés na terra, a humanidade de Jesus. A cristologia do livro do Apocalipse não tem pés na terra, é uma cristologia celeste. E vem de cima para baixo. A da terra vai de baixo para cima. Parte do mistério da encarnação até à sua exaltação pascal. A do céu é já completa e não tem esta dimensão da encarnação que está tão presente no Apocalipse. Vedes que há singularidade do texto, há também uma singularidade teológica e mais coisas, mas aqui só muito resumidamente para podermos avançar nesta corrida um bocadinho, não contra, mas a favor do tempo. Ora, há depois também, ainda dentro desta difícil tarefa de interpretar, alguns traços da herança da apocalíptica judaica. Não negamos, eles estão lá, são as figurações, são os símbolos, são toda aquela panóplia de objetos que nós temos sempre presentes, principalmente tomados, eu acho que há aqui dois universos muito, muito importantes, que são a questão principalmente a questão dos objetos a que o Apocalipse recorre para fazer as suas figurações. Digo, por exemplo, muito resumidamente, o recorrer às taças, às pragas, o recorrer às trombetas, o recorrer aos chifres, etc. Isso tudo mostra que há aqui todo um conjunto de traços, de elementos que têm uma grande influência do mundo judaico.
Outra grande questão que torna difícil interpretar o Apocalipse é, de facto, o sentido do tempo. Que sentido tem o tempo no Apocalipse? Que sentido tem a história? A história parece que está à margem. Nada do que acontece tem a ver com a história concreta das realidades humanas, excetuando aqueles 2 primeiros capítulos, segundo e terceiro, que eu já vos referi. Portanto, o sentido do tempo. Há uma perspectiva histórica nestes instrumentos de que estamos a falar, nestes recursos literários, nestas formulações, às vezes parece que não existe. E vós certamente tendes essa sensação. Portanto, nós temos aqui 2 universos do texto. O universo celeste, que se abstrai da realidade concreta dos crentes, e o universo dos crentes, que anseia e espera exatamente a salvação que há de vir deste universo celeste. E, portanto, há aqui dois cenários muito diferentes, nem sempre convergentes, mas ajudam-nos e iluminam-nos esta questão. Continuando a difícil tarefa de interpretar o Apocalipse. Esta difícil tarefa, como eu vos disse há pouco, passa por aquilo que é uma necessidade que sempre temos quando queremos interpretar qualquer coisa, é sistematizar essa interpretação. É criar um código que nos permita ler, compreender, descrever aquilo que estamos, porventura, a fazer. Ora, ao longo da história, já vos disse que as correntes de interpretação do Apocalipse têm sido imensas, diria quase tantas quantas os autores, mas há 3 grandes correntes que se têm perdurado, que se impuseram ao longo da história. E essas 3 grandes correntes são essencialmente estas. Eu vou mencioná-las e depois vamos uma palavrinha sobre cada uma delas. É uma interpretação espiritual cristológica, ou seja, atribuir ao Apocalipse que ali se diz tem uma dimensão espiritual e está subordinado a esta centralidade cristológica que já vos falei. Portanto, não haveria aqui nada a ter em conta no que diz respeito ao mundo real e concreto dos crentes. Uma segunda corrente, jamais virada um bocadinho para a questão histórica, é exatamente aquilo que os autores chamam de interpretação histórica ou cronológica, que não é tanto a interpretação do Apocalipse em si, mas é a interpretação das aplicações do Apocalipse. Também veremos isso já a seguir. E, finalmente, uma interpretação, que é aquela que normalmente nós mais fazemos, que é chamada de interpretação histórico-crítica do texto. Ou seja, analisar o texto, estudar as suas partes, estudar os elementos que o constituem e, a partir daí, fazer uma leitura de caráter teológico e espiritual. Portanto, esta tríade sintetiza muito aquilo que são as grandes correntes em que o Apocalipse tem sido interpretado, ou seja, compreendido, contextualizado, olhado e a partir daí compreendido. Uma palavrinha sobre cada uma destas. Acerca da interpretação espiritual cristológica. Ela está muito desenvolvida, ou foi muito desenvolvida, está muito presente nos comentários dos padres da Igreja. Sobretudo, naquilo que já também vos dizia há pouco, nos chamados padres da Igreja Ocidental, da Igreja ligada a Roma, mas não só. E vigorou nas origens do cristianismo. Muitos textos do Apocalipse eram apresentados para dar dimensão espiritual e reforçar a esperança das comunidades cristãs. É verdade que o objetivo, propriamente, não era comentar acontecimentos, é importante, mas sim mostrar que a história da salvação da humanidade, que a aventura da Igreja, era a vitória de Cristo o Senhor. Portanto,
nós temos olhar o Apocalipse como uma vitória final que Cristo alcança, como vemos na parte final do Apocalipse, e é assim que deve ser lido o texto. O texto deve ser lido numa perspectiva espiritual, orientado para essa vitória de Cristo, que será também a vitória do povo de Deus, a vitória da Igreja. E por isso, para isso, se procuram identificar personagens, se procuram olhar o texto como uma espécie de itinerário das comunidades e olhar o final do Apocalipse como uma espécie de síntese final da história, da consumação histórica da humanidade. Portanto, Cristo está no centro, é o Cordeiro, é para ele que tudo converge esta dimensão espiritual consiste em que, olha, naquele cenário muito bonito que vem no capítulo 7º, esta dimensão espiritual consiste em que lavemos as túnicas da nossa vida para as branquear no sangue do Cordeiro. Esta, naturalmente, é uma perspectiva espiritual, mas está cristológica, em função do sangue do Cordeiro, do sangue de Cristo, do mistério pascal. Portanto, aí dava-se uma espécie de sentido, conferia-se à vida dos crentes uma dimensão espiritual. Cada um mesmo que chegue ao martírio, está a branquear a sua túnica no sangue de Cristo, associando ao seu o sangue de Cristo. Portanto, isso reforçava e dava à Igreja uma força militante, uma força ativa, uma força de luta e de esperança que ajudava a vencer as adversidades do Império Romano. Depois temos uma segunda interpretação histórico-cronológica. Esta carece um bocadinho mais de detalhe, que eu vou também procurar dizer-vos muito rapidamente. Ou seja, aquilo que se diz no Apocalipse não tem a ver com a Igreja, nem com a vida das comunidades, mas tem a ver com uma perspectiva histórica de acontecimentos. Ou seja, é uma perspectiva que olha a história no sentido da sua concretização ao longo dos séculos. E esta perspectiva não é muito própria das origens, mas é própria depois com o desenvolvimento dos séculos. Por exemplo, pelo ano 1000, é sempre, os miles são sempre, os milenarismos estão sempre muito presentes e vêm ao de cima nestas alturas, voltou-se ao Apocalipse como uma espécie de fonte do que iria acontecer à história da humanidade. E portanto, esta perspectiva deu origem a muitas fantasias, ou seja, pegar em textos do Apocalipse e tentar passar isso como uma espécie de presságios dos acontecimentos que iriam decorrer pelo ano 1000, na viragem do milénio. Portanto, e isso deu, por exemplo, aso a que vários revolucionários, várias figuras efervescentes da Igreja, principalmente marcadas por um grande ardor apocalíptico, viessem a implantar e a difundir as suas teorias a partir do Apocalipse. Um dos mais célebres foi o senhor Joaquim de Fiora. Joaquim de Fiora, que já não é no virar do século, mas é pelo ano 1200, ele morreu em 1202, deu origem exatamente a estas teorias sobre a realização do Apocalipse, classificando a história em 3 idades, ou se quiserem, dividindo a história em 3 idades. A idade do Pai, que era o Antigo Testamento, era a idade do Pai, da revelação do Pai ao povo eleito. A idade do Filho, que é o Novo Testamento até ao tempo dele, até ao tempo de Joaquim de Fiora, e agora iria começar a terceira idade, que era uma idade espiritual, porque seria a idade do Espírito Santo, que iria irromper e que, de acordo com as suas previsões, iria acontecer por 1260.
Então, haveria um profeta que viria a anunciar esta nova idade da humanidade, uma espécie de vivência escatológica. Ele próprio, Joaquim de Fiora, chegou a pensar que São Francisco de Assis tinha sido o profeta desta nova idade. Estão a ver? Embora Joaquim de Fiora, Joaquim de Fiora morreu ao tempo de São Francisco, 1202, mas os seus sequazes pensavam que Francisco de Assis seria o profeta que viria inaugurar esta nova fase da humanidade, uma idade marcada por uma vivência espiritual, e era chamada a Idade do Espírito Santo. Ele próprio definiu Francisco de Assis como profeta e o imperador Frederico II o seu Messias, o rei de uma paz escatológica, ou seja, uma espécie de rei da vida reencarnado. Portanto, esta perspectiva de dar um contexto histórico ao texto do Apocalipse e dar-lhe uma cronologia de realização é uma interpretação que não se ficou por aqui, porque logo outros revolucionários, entre os quais figuras nossas conhecidas, Lutero também recorria ao Apocalipse como uma espécie de presságio para a abertura de uma nova época, de uma nova etapa da humanidade. Ele próprio achava que as bestas do Apocalipse, as duas bestas do Apocalipse, capítulo 13, estavam presentes no Império, no Papado e no Império. Ou seja, o Anticristo seria o Papa e o Imperador, germânico, na altura do Sacro Império, seria o Messias desse mesmo Império. E aqui temos o Lutero, no fundo, tentar ler o Apocalipse em figuração histórica. Mais tarde, temos também outros revolucionários, como, por exemplo, Tomás Müntzer, que vai ao Apocalipse fundamentar o seu pensamento social revolucionário. Rothman, que se apresentavam como profetas dos últimos tempos. Mais tarde, um grande evangelista das seitas adventistas, William Miller, esperava também a irrupção 1843-44, iria irromper o reino milenário, um novo milénio da Idade do Espírito Santo. E figuras mais próximas, por exemplo, o fundador, Carlos Russell, das Testemunhas de Jeová, também olhava um bocadinho para o Apocalipse como a irrupção de uma nova etapa de que eles eram os videntes, os mensageiros, os profetas, os pregoeiros. Pronto, portanto, estás a ver um bocadinho que temos aqui uma perspectiva de olhar o Apocalipse, tentando depois localizar em determinadas etapas da história ou dar conteúdo histórico de algumas etapas da história, dar-lhe aquele conteúdo que nós vemos nas suas narrativas. Terceira perspectiva, para concluir isto, a interpretação histórico-crítica. Como vos diz, a interpretação histórico-crítica ocupa-se do texto. Vamos estudar o texto, ver aquilo que ele tem para nos dizer, estudar os seus mecanismos. Eu diria, é uma espécie de interpretação da gramática textual do Apocalipse e compreender as suas figuras e a mensagem que pretende transmitir através disto. Portanto, é uma tarefa que tem a ver mais um aspecto histórico-crítico do que propriamente uma interpretação de caráter teológico. Só de passagem, porque isto também já vos referi, as figurações do Apocalipse são exatamente um mundo que tem na sua raiz, ou na sua base, as mesmas raízes da apocalíptica judaica, em boa parte, é isso exatamente que funciona. Agora, alguns elementos formais sobre o Apocalipse. Eu que já vos disse que são os elementos formais,
são aquilo que é um pouco o autor, a época e os destinatários, principalmente estes três. A questão do autor. Portanto, já falei um bocadinho disto quando vos falava da questão do debate acerca da canonicidade, mas tenho alguma coisa mais a dizer-vos. A questão do autor tem muito a ver com a questão do autor tem muito a ver com a questão a questão das origens, ou seja, o autor, dar um autor ao livro é uma questão importante para lhe dar autoridade. O livro apresenta, o autor do livro apresenta-se como João. João, temos logo em 1:4, quando diz que este livro se destina às igrejas da Ásia, e depois elas são referidas, embora depois alarga toda a igreja. E o autor apresenta-se, reparai bem ao lermos isto, revelação de Jesus Cristo Deus, encarregou de manifestar aos seus servos as coisas que brevemente deve. Ele comunicou aqui, ele comunicou pelo seu anjo que enviou ao seu servo João, o qual atesta que tudo o que viu é a palavra de Deus e testemunha de Jesus Cristo. Portanto, temos aqui uma primeira referência. E depois vamos ver em 1:9, isto é logo no início, 1:2, e agora 1:9 diz: eu, João, que sou vosso irmão e companheiro na perseguição, no reino e na constância cristã, encontrava-me na ilha de Patmos. Portanto, é outra referência possível ao autor. Portanto, várias vezes é mencionado o autor com o nome de João. Isto, naturalmente, levou a que alguns autores identificassem imediatamente o João como o João do livro do Evangelho. Agora, reparai, este João do Apocalipse nunca se apresenta como apóstolo, mas antes como vidente e profeta. Um pouco à maneira de Daniel, que também é um vidente, a quem são reveladas, são dadas a conhecer mensagens. Portanto, João não é aqui nunca referido como sendo o apóstolo, o que naturalmente, se o fosse, seria importante destacá-lo. Apresenta-se como companheiro na tribulação. Reparem, essa é uma referência, temos em 1:9 e 19:10. Sempre se diz que ele é companheiro, sempre, aqui se refere que é companheiro na tribulação. Ou então como profeta, 22:6-8. Portanto, não há uma identificação consistente deste João. Papias de Herápolis, nome bonito, diz-nos que haveria na zona de Éfeso, na igreja de Éfeso, haveria 2 personagens com o mesmo nome de João. Um seria o evangelista e apóstolo e outro seria um presbítero da igreja, que poderia estar próximo de João, também tinha o mesmo nome, mas não seria propriamente a figura do apóstolo. O autor nunca se apresenta com a categoria de apóstolo, por exemplo, São Paulo faz isso nas suas cartas, inúmeras vezes, mas sim alguém que está no âmbito da comunidade joanina. Irmão e companheiro na perseguição, como já vos disse. Poderia ser alguém que era próximo do apóstolo João, que tinha um lugar importante na comunidade de Éfeso. São, em parte, os padres da igreja, dentre os quais, já vos destaquei, volto a referir,
Santo Ireneu de Leão, mas também Orígenes, Tertuliano e outros, que vão ligar este João do Apocalipse ao apóstolo João. Eusébio de Cesareia, já vos disse, punha referências sobre isto, e autores há que acham que, de facto, como é o testemunho de Dionísio de Alexandria, que há pouco também já vos referia, que diz: não nego que João tenha podido ver revelações e recebido conhecimentos e profecia. Porém, quanto ao seu estilo e à sua língua, à linguagem, vejo que não são estritamente gregos e que ele faz um uso de termos bárbaros, inclusive comete pecados contra a gramática. Portanto, há na Igreja das Origens alguma contestação à autoria do apóstolo, não à autoria de um João, mas à autoria específica de um apóstolo. Podendo acontecer aqui um bocadinho o que acontece hoje em dia, nós explicamos a partir do Evangelho, que há alguém, um grupo que redige a partir do testemunho de João. No século IV, a Igreja ainda estava bastante dividida acerca desta autoria joanina, mas pouco a pouco ela foi sendo superada e mais tarde vai ser mais ou menos aceite. Atualmente, o que é que nós dizemos quando falamos da questão do autor? É exatamente esta: a existência de alguém na comunidade próxima do apóstolo João que dá forma, que dá escritura, que dá texto a estas revelações que podem remontar exatamente à figura do apóstolo. Podem ter como origem o apóstolo, mas depois são redigidas e escritas por alguém. Portanto, eu diria, o Apocalipse tem um querigma apostólico, mas não uma redação do apóstolo João. Então tem um querigma, ou seja, a mensagem pode estar situada no espaço, no ambiente, no testemunho do apóstolo João, mas não é propriamente a ele que nós vamos buscar a redação do texto. Ou seja, há uma paternidade joanina deste texto do Apocalipse, mas não uma paternidade redacional, não uma paternidade de escrita, mas uma paternidade de testemunho e uma paternidade de mensagem que pode ser exatamente muito, muito importante. Já quanto à questão da data da sua composição, normalmente os autores situam a composição do Apocalipse por três datas. Aos autores que situam o texto numa data muito antiga, que remontaria ao tempo de Nero. Nero seria a figura do anticristo, 666, e aí estaríamos por... Nero morreu em 68, portanto, por 65, 66, a seguir às perseguições avançadas por Nero na sequência do incêndio de Roma. Outros autores colocam o tempo da redação do Apocalipse ao tempo do imperador Domiciano. Domiciano reinou em Roma, foi imperador de 81 a 96. E é a primeira época, ou seja, a época das primeiras grandes perseguições. Alguns autores acham que o Apocalipse seria uma reação, um testemunho cristão ao sofrimento que estes mártires estavam a sofrer, às vexações, aos vexames que eram submetidos. Portanto, Domiciano, ou seja, já na parte final do século I. Outros autores ainda atribuem a redação do Apocalipse à época do imperador Trajano. Trajano reinou em Roma, foi imperador em Roma de 98 a 117. 98 a 117. Ora, nós temos na carta a Pérgamo uma alusão que poderia indicar para esta altura, quando
na comunidade de Pérgamo se fala da figura branca, ou seja, porquê? Porque Trajano viajou no Oriente, visitou Éfeso, visitou Pérgamo, visitou as grandes cidades gregas e romanas do Oriente e poderia estar ligada a isso. Portanto, temos aqui um quadro de referências, embora dito de outra maneira, de uma forma mais breve, mais sumária, a data que é apresentada como mais provável seria o ano 95 e 95, remontando ainda ao tempo do imperador Domiciano. Esta data de 95 é também referida por Santo Ireneu de Leão, quando quer localizar o texto, quando quer datar o texto. O local e o contexto histórico, como vedes, é o contexto de perseguição, e o local está bem definido, que é às portas da Ásia Menor. Porquê? Porque ali floresceram as 7 igrejas que nós temos logo na primeira parte do Apocalipse. Na primeira parte do Apocalipse temos a indicação das 7 igrejas, e isso é naturalmente um elemento possível a ter presente. Fontes bíblicas, só de uma forma, porque depois nós vamos abordar isto ao longo do texto. Fontes bíblicas estão naturalmente muito ligadas à figura de profetas e de escritos apocalípticos. De profetas são destacados muito, e há cenas que são muito próximas, destacado Ezequiel. É certamente uma das fontes grandes do Apocalipse. Depois veremos isto. Também Isaías, por exemplo, estas liturgias celestes, nós já temos alguma coisa disto em Isaías, principalmente no capítulo 6. Depois temos algumas figurações próprias de Zacarias, principalmente os cavalos, os diversos cavalos que saem para fazer os seus combates, que também os temos em Zacarias, e abordamos isso quando estudamos os textos de caráter apocalíptico bíblico. E depois outro texto que também no geral é muito associado à figura do Apocalipse, ou outro vivente, que não é propriamente um profeta, mas assim é considerado, mas não é propriamente um profeta, outro vivente, outro texto que é muito associado aqui à questão do Apocalipse, é a figura de Daniel. Portanto, estes personagens do Antigo Testamento são os mais próximos ao livro do Apocalipse. Depois temos naturalmente como fonte, também como enquadramento, a apocalíptica judaica e o mundo semita. Pronto, isso também é porque estes textos destinam-se a comunidades que também têm um fundo judaico ou judaizante e, portanto, vão buscar a apocalíptica da época, as suas figurações e os seus elementos fundamentais. Ora, eu ainda tenho mais um slide, mas ele pode ficar para a próxima. Eu iria preferir deixá-lo para a próxima, para podermos ter aqui um bocadinho de tempo para dialogar sobre algumas destas questões que foram... há aqui um problema ainda, desculpem lá, que são os destinatários. Isso queria deixar-vos uma palavrinha final, são 2 minutos. O livro não define uns destinatários precisos, mas diz logo, e eu referi atrás, que estas revelações são para as 7 igrejas que estão na Ásia, 1:11. Ora, estas comunidades são depois descritas nos capítulos 2 e 3. Agora pergunta-se, esta mensagem seria só revelada para estas igrejas? Eu creio bem que não é assim. Eu creio bem que estas igrejas são as igrejas emblemáticas de um certo ambiente cristão que é próximo ao redator e ao espírito querigmático que informa o texto. Mas a mensagem é aberta a todos os crentes, principalmente porque diz também a todos aqueles que sofrem, todos aqueles que são vítimas e precisam de reforçar a sua esperança. Portanto, os destinatários da obra não estão fechados. Estão aqui representados nestas igrejas,
mas não se absolutiza esse auditório como único. O cristianismo expandiu-se e essas igrejas multiplicaram-se e, portanto, a mensagem não fica encerrada aí. Era um bocadinho, portanto, estes elementos formais que eu tinha para hoje vos referir. Na próxima vez entramos já numa questão um bocadinho mais interna ao Apocalipse, que é olhar o texto a partir de dentro da sua estrutura. E então eu ia hoje, como estava a dizer-vos, encerrar agora esta apresentação para podermos dialogar, e tenho aqui também alguns elementos que depois queria compartilhar convosco, pelo que peço a vossa venerável e santa paciência para mais 2 ou 3 minutos que possamos ter aqui. Peço ao Juan que... Queres que eu interrompa? Eu vou interromper. Sim, agora interrompa e passamos à visão próxima. Está bem? E podemos agora abordar... tinha aqui 2 questões que queria falar convosco, são quase 2 propostas. Uma é porque vem de pessoas que me têm procurado e perguntado se eu não tinha intenção de fazer alguma coisa sobre o Evangelho de São Lucas que estudamos este ano. De facto, nós aqui na Universidade, apesar de algum esforço que foi feito, não vamos dar nenhum curso sobre o Evangelho, mas tenho uma proposta que quem quiser pode ir à página da Diocese de Setúbal. Na Diocese de Setúbal há uma página que tem, e na página tem um apartado que diz Academia, Fé e Cultura. Academia, Fé e Cultura. E tem lá 2 propostas formativas, uma das quais é o primeiro módulo que vai começar no dia 25 deste mês e que é sobre o Evangelho de São Lucas, que eu vou dar em 8 sessões. Este curso vai ter os 2 modelos, presencial e via Zoom. Eu estou a partilhar a página para as pessoas verem. Bom, aqui, as pessoas podem ver que está clicarem aqui, Academia. E depois, se clicarem no Fé e Cultura, abre aí um link, está aqui, e está aí a formação. propostas formativas, Evangelho de São Lucas, formador, tal. Tendes aí, tem aí inclusivamente um formulário para inscrição, quem desejar. Eu estive lá ontem não, antes de ontem, a ver o espaço, etc. Ainda há lugares para... Havia ontem, não sei se ainda, para o número de candidatos que podem ser admitidos com segurança, e queremos fazer isso tudo com muita segurança, e para o horizonte visual, para o horizonte em modo de online, portanto, de Zoom, há muitos lugares, porque isso é fácil compreender. Portanto, se alguém desejar, irei dar aí esse texto. No geral, o primeiro curso será, a primeira aula será no dia 25, a segunda no dia 31, e tens aí as datas, e depois 6 sessões no mês de fevereiro, em geral à segunda e à terça-feira. Portanto, deixo ficar aqui isto, porque vos pode ser útil, e podem aproveitar se porventura acharem que é proveito. A segunda questão que gostaria de dizer, que até responde também a 1 ou 2 perguntas que já anteriormente me fizeram, nós estamos a pensar no Comissariado da Terra Santa levar avante a peregrinação a Israel, incluindo o Domingo de Ramos, que é sempre um domingo muito significativo e muito bonito em Jerusalém, e a peregrinação decorrerá de 5 a 11 de abril. Caso a agência precisará de fechar o número de candidatos até daqui brevemente, porque depois vai ser preciso comunicar os procedimentos a ter em conta. Se alguém desejar participar, é entrar na página do Comissariado da Terra Santa e encontra lá os dados referidos. Eu apenas me comprometi, como tinha havido aqui algumas pessoas a perguntar-me isso, às vezes até há pessoas que ainda hoje me vêm perguntar se vão alguma vez voltar lá. Nós estamos a encarar
e em Israel já foi aberto agora de novo o espaço, está a haver um controle bastante bom sobre a situação. Claro que as pessoas têm de ir preparadas e prevenidas, quer com as doses de reforço, quer com os testes, mas creio que organizaremos uma coisa com alguma segurança e com algum proveito. As duas coisas têm de estar associadas, segurança e proveito. Portanto, se alguém desejar, só pedíamos que manifestassem o vosso, ou até mandar um mail a mim, eu faço chegar ao secretariado e depois podereis receber os feedbacks desta ideia. Já temos um número relativamente que é mesmo, mas, enfim, se puder beneficiar mais meia dúzia de pessoas, não ficará mal e manter-se-á dentro do número de que as instituições, quer o turismo em Israel, quer aqui as agências, estão a padronizar como número ideal. Pronto, eram estas duas questões que queria partilhar convosco e agora estou disponível para partilhar qualquer outra problemática que da vossa parte desejem partilhar e colocar sobre questões. Na certeza de que muitas das questões que podem ter surgido hoje podem vir a encontrar resposta ao longo do curso, mas também as podemos explicitar agora de forma mais direta. Sim, senhora, a palavra é vossa, agradeço muito a atenção, a forma como se comportaram bem, que é sempre muito bom comportamento e é louvável. Só por aí eu costumo sempre dar uns pozinhos na classificação aos alunos que se portam bem e, portanto, esses pozinhos já podem ter. Alguns desses pozinhos são meus que vou fechando microfones aqui. Ah, é? É. Não, mas agora tens de abrir. Não, agora sim. Agora deixa abrir, Então, ali a Helena Loureiro tem a mão no ar. Anda lá, Helena. Olá, boa tarde a todos. Eu até nem ficaria bem se não ouvisse hoje, não é? Pois é verdade. Eu tinha uma dúvida em relação ao curso do Evangelho de São Lucas, que o professor João Lourenço disse que seria presencial e online, portanto, mas quem quer que seja online pode ter tudo online, não é misto? É tudo online. Ok, pronto, tudo é online. porque ir para Setúbal não me dá muito Não, atenção, jeito, queria dizer às meninas de Lisboa, sim. que embora seja tutelado pela Diocese de Setúbal, é uma iniciativa de lá, eu não tenho mais a ver com isso, ele será lecionado em Almada, no Externato Frei Luís de Sousa, que é ali no centro da Almada, é fácil acesso, para quem quiser ir presencialmente. Mas isso temos os dados todos na página, está bem? Ok. Bom. Não, para mim só pode ser mesmo presencial, online, por causa do meu horário de trabalho. Fica ao encargo da tua alma generosa. Obrigada. Vá. Outras? É o Pedro Martins da Silva, tem o dedo no ar. Venha. Tens que abrir o microfone, Pedro, tens que abrir o microfone. Ok, já está. É uma dúvida muito pequenina, é acerca daquilo que referiu sobre a autoria entre o apóstolo João e o presbítero João, que teria tido mais uma ação redacional. Quer dizer, ocorreu-me outro caso, o caso de Baruque, secretário de Jeremias, que, pronto, é Jeremias, embora Baruque escrevesse o que Jeremias lhe dizia. Pedro, eu acho que é um bocadinho diferente. Tá que bem. É, porque no livro de Jeremias utiliza uma linguagem, provavelmente um bocadinho figurativa, provavelmente, diz que Jeremias ditou a Baruque as suas revelações que tinha tido e acrescentou muitas outras. Diz lá no texto, no final do capítulo 36. Yahvé disse a Jeremias, toma outro rolo e escreve. E então Jeremias ditou a Baruque, seu secretário, o seu próximo, enfim, a palavra secretário diz pouco aqui, o seu escriba, o seu escritor, ditou-lhe as revelações que tinha que o rei Joaquim tinha rasgado e acrescentou outras.
diz lá, não creio que esta figuração se possa aplicar aqui. Certo. Obrigado. Não creio que se possa aplicar. Mas a situação pode suscitar essa dúvida. Obrigado. Mas não creio que se possa situar aqui. Eu acho que aqui um texto apocalíptico tem exatamente um bocadinho isto. Há certamente uma vivência na orla, no espaço, da presença do apóstolo João, que perdurou em Éfeso até muito tarde, portanto ele foi o último apóstolo a morrer, e certamente há um ambiente de expressão da mensagem vivida nesta comunidade de outra forma, até porque, estás a ver, entre o género que Jeremias cultiva e o género profético, não há uma diferença, em geral, não há uma diferença tão grande como aquela que existe entre o livro, o Evangelho e o Apocalipse. Não é? Última pergunta. Vem a ela. Pode dizer de onde é que veio a figura, o quadro que mostrou no início? Este quadro, o quadro das figuras. Sim, na ilha de Patmos. Sim, este quadro que serve de acompanhamento a cada um dos slides, que está aqui também no fim deste. Este quadro recebi-o há uns anos largos já, numa sequência de diapositivos sobre o livro do Apocalipse. Obrigado. Pois só recebi. Pode ser que lá, nesse conjunto de figurações, venha a origem, mas eu não lhe sei dizer. Eu sei que copiei-os todos, tenho esses slides todos em sequência, eles aliás eram para ser copiados, eram dados assim, e depois tenho estas figuras e depois tenho outras figuras ilustrativas das interpretações históricas que foram feitas daquela perspectiva que eu falei aqui, histórico-cronológica. Por exemplo, as figuras da forma como o papado é representado a partir das considerações do Lutero, do imperador, a forma como os esotéricos conjugam aquela questão do 666 para dar o nome de Nero, etc, etc. Portanto, é um conjunto muito de figurações muito esquisitas, mas algumas são bonitas e aproveitam-se, e uma delas que é bonita é esta. E por isso foi por isso que eu a propus para figurar aqui. Muito bem, então eu interrompo a gravação. Tem só duas palavras finais.